Muito bem, estamos de volta. Hoje o assunto está muito legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre saúde mental. Uma nova forma de fazer a psicoterapia está disponível e você vai entender como ela pode ser útil e importante no tratamento de estresse pós-traumáticos e outros traumas interessantes por aqui. Olha, a terapia EMDR é uma nova abordagem psicoterapêutica que desbloqueia memórias dolorosas através da estimulação do cérebro. A terapia EMDR é aprovada pela Organização Mundial de Saúde para tratar o transtorno de estresse pós-traumático, como, por exemplo, assaltos, estupros e catástrofes. E para entender sobre esse método e como ele funciona, a gente conversa hoje com a psicóloga Nádia Leite. E você, é claro, é muito bem-vindo aqui também para participar do programa com a gente, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Você já conhece o nosso número, mas eu vou repetir de novo, ó, 12 98266 0004. É isso mesmo, você pode mandar aqui a sua pergunta para a doutora Nádia, para a gente tentar aqui trazer a sua dúvida representando outras pessoas aqui também. E esse QR Code que está aqui na tela também vai te direcionar para o nosso contato do WhatsApp. É só apontar a câmera do celular para ele e você vai ser então direcionado ao nosso contato aqui do WhatsApp, tá bom? Doutora Nádia, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, e você, Teru? Tudo... É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Tudo bem, eu estou também feliz demais que você esteja aqui com a gente, porque já há um tempo atrás ouvi falar desse tipo de terapia e fiquei muito entusiasmada pelos resultados que ele tem trazido e também pela maneira, pela abordagem da EMDR. Eu quero saber o que é a terapia EMDR. Teru, a sigla EMDR é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento cerebral através dos movimentos oculares. Eu quero saber como que surgiu essa técnica de terapia? A abordagem EMDR, ela surgiu na década de 80 com uma psicóloga nos Estados Unidos chamada Francine Shapiro. A doutora Francine Shapiro identificou a abordagem caminhando em parques. Então, ela percebeu que ao movimentar os olhos para desviar de flores no caminho, conforme ela movimentava os olhos, as perturbações, o sofrimento, o desconforto que ela sentia, reduzia. E daí ela começou a estudar o movimento dos olhos com veteranos de guerra. E tanto é que hoje, o EMDR ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma terapia eficaz no tratamento de estresse pós-traumático e outras doenças. Estou aqui pensando se seria além do estresse pós-traumático, porque existem situações da nossa vida que são para a gente grandes traumas, mas que as pessoas vendo de fora acham que isso aí é bobeira, ela tem que superar, ou tem que se virar, tem que resolver isso aí. Mas para mim pode ser um problemão. Qual é a diferença entre a EMDR, esse tipo de terapia, e as outras abordagens? A terapia de EMDR, ela é uma terapia que ela utiliza a ativação dos hemisférios cerebrais, Então, a gente utiliza um equipamento tátil, um equipamento visual, nós podemos utilizar sons bilaterais, E é uma terapia de pouca fala. Então, ela é tão eficaz quanto outras terapias, Porém, ela permite que o paciente reviva minimamente aquele trauma, Então, ele não precisa entrar profundamente, ele vai ficar no passado, com um pé no passado e um pé no presente. Queria saber o seguinte, queria que a senhora explicasse um pouquinho mais profundamente como é que essa terapia funciona do cérebro. A gente tem uma tela agora que, de repente, dá para a gente compreender melhor. Nós temos 2 hemisférios no cérebro. Sim, nós temos 2 hemisférios cerebrais, Então, nós temos o hemisfério direito, que é aquele que é mais rápido, é mais simbólico, é mais metafórico, E nós temos o esquerdo, que é o mais lento, lógico, é o hemisfério da linguagem e ele é mais linear, Então, qual que é o objetivo
da terapia de NDR. Quando nós temos um trauma, e o trauma, como você bem colocou, Tero, ele é muito individual. Na verdade, a mesma situação, ela pode ser traumática para uma pessoa e para outra não, né? Então, quando essa situação ela não é reprocessada de forma adequada, de forma natural, ela fica muitas vezes alojada ali do lado direito do nosso cérebro. Ela fica encapsulada. Qual que é o objetivo da ativação bilateral do cérebro? É a gente tirar esse trauma, fazer ele dissolver e que o lado direito, onde aconteceu, onde ficou registrada aquela situação, possa conversar com o lado esquerdo. Então, é feita uma ativação, então o lado das emoções, das sensações, conversa com a razão, com a lógica, com as nossas experiências, e dessa forma o paciente consegue dessensibilizar o sintoma, aquilo que ele está sentindo, e reprocessar, dar um novo significado àquela lembrança. Interessantíssimo. A gente tem até uma ilustração aqui, doutora, que eu queria trazer na tela nesse momento, de um cérebro antes e um depois de se fazer essa aplicação da terapia EMDR. Olha como é que fica, gente. Sim, no cérebro à esquerda, Teru, a gente percebe que ele tem manchas, né, vermelhas, né? Então é uma ilustração, né, que mostra um cérebro hiperativado, né? Então uma pessoa que está muito perturbada, com muito sofrimento relacionada a determinada situação. O nosso objetivo, após a estimulação dos hemisférios cerebrais, durante a sessão, que daí é um protocolo que nós realizamos, um protocolo de 8 fases, no final dessa sessão, que esse cérebro ele fique mais limpo, ele fique mais leve, né? E essa é uma fala muito comum dos nossos pacientes. Ao final da sessão, eles falam: nossa, estou me sentindo mais leve. Parece que toda aquela carga emocional passou, né? O passado ficou no passado. Doutora, eu estou trazendo muitas perguntas aqui, porque como essa não é uma terapia convencional, eu quero que o nosso amigo aqui que nos assiste, nossa amiga que nos assiste, que eles possam compreender o máximo possível dos benefícios da prática da EMDR. E aí, só para esclarecer, tem gente que pode ficar meio assim com um pezinho atrás, achando que esse tipo de terapia vai manipular os meus sentidos, misticamente, eu diria assim. Mas não é, você está trabalhando com ciência. Sim, sim. Tanto é que um dos lemas da doutora Francine Shapiro é pesquisa, né? Então, Ok. pesquisa, pesquisa e pesquisa, né? Então, o MDR é uma abordagem, né, extremamente estudada, existem vários estudos científicos, né? Inclusive estudos que demonstram essa modificação que a gente mostrou na imagem anterior, né? Então, quanto um cérebro traumatizado, ele é hiperativado, e o quanto o MDR consegue modificar esse funcionamento, dando um novo sentido àquela situação. Então, existem muitos estudos, sim, não é místico. Deixa eu te perguntar, como é que funciona uma sessão de terapia EMDR? O paciente, ele chega, ele conversa ou ele vai ter... a gente até preparou aqui um caminho aqui para demonstrar, mas eu queria saber, porque de casa, quem nunca ouviu falar deve estar pensando, ela já chega e já começa a aplicar a técnica. Não, tem conversa também, psicoterapia é aplicada mesmo. Sim, nós levantamos a história clínica do paciente, nós preparamos esse paciente para que ele possa passar pela sessão de MDR, né? Então, nós instalamos recursos que nós falamos dentro da psicologia. Então, a gente ensina o paciente a se autorregular, né? Então, se eu estou muito ativado, se eu estou em muito sofrimento, eu posso usar alguma técnica para me acalmar, eu posso usar uma respiração, né? O que eu posso fazer? Então, nós ensinamos o paciente, Muito nós bom. preparamos o paciente para esse momento. Vamos Tá? trazer uma situação real aqui, doutora, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente ainda. Olha, vamos trazer aqui a história do João, que chegou ao consultório da doutora Nádia com uma queixa. O João, ele vem em busca de terapia com uma queixa, por algum motivo. Essa queixa, ela pode ter um nome, então ela pode ser algo específico, como nós colocamos aí, né? Por exemplo, medo de andar de carro, né? Então, ele vem com algo claro, ele tem um trauma que está muito claro para ele, qual é o medo que ele tem.
Já outros pacientes podem chegar no consultório relatando um sintoma físico, né? Então, Nádia, eu estou extremamente angustiado, eu sinto um vazio muito grande, né? E o nosso papel é ajudar o paciente a identificar as situações relacionadas, né, a essa sensação, a essa emoção que ele está sentindo. Então, no caso do João, o João tem um medo específico, que é o Tá. medo de andar de carro. Então ele chega no consultório com essa queixa e normalmente ele vai tá muito. A gente tem aqui um medidor aqui de emoção, né? Ele vai estar muito angustiado Sim. ou se sentindo assim desamparado. E às vezes essa queixa ela é inespecífica. Você quer ajudar porque a gente precisa chegar na causa, né, doutora, para tratar. Sim, sim. E muitas das causas estão no nosso passado, na nossa infância, na nossa adolescência, né? Então, estão, né, em situações ocorridas. Então, Aí daí, isso, ter o que nós, né? Você bem tirou aí, as lembranças do passado. E aí, a gente está tratando da história do João, gente, só para exemplificar como é Sim, feita a abordagem EMDR. No caso do João, o avô dele morreu de acidente de carro, por isso ele tem muito medo de andar de carro. sim. Então, o João, ele tem uma imagem clara do trauma que ele viveu, né? Então, o avô morreu de carro, né? Morreu de um acidente de carro. Então, a gente vai trabalhar essa lembrança, essa imagem que ele trouxe, Uhum. tá? Além dessa imagem, ele pode trazer outras relacionadas ao medo do carro, né? Então, pode ser o avô morreu de carro, pode ser que ele tenha visto uma notícia de um acidente que o mobilizou muito. Então, a gente pode ter mais do que uma imagem num plano de tratamento. Entendi, entendi. Até porque a gente não é, a gente é formado por várias composições da nossa vida, né? Sim, Aí, sim, mas algumas coisas podem gerar sintomas, doutora, ou reações muito fortes. sim. Então, o João, ele traz sintomas, tá? Então, quais podem ser aí os sintomas, né? Então, ele pode ter sudorese, ele pode ter taquicardia, ele pode ter dor de barriga, ele pode ter as pernas trêmulas. Então, ele traz sintomas físicos, né? Então, a gente vai identificar quais são esses sintomas, porque esses sintomas, eles serão indicadores de futuro para nós, né, em relação à Hum, eficácia do tratamento, né? Então, quando ele entrar num carro, a partir do momento que ele não tem mais sudorese, que ele não tem mais taquicardia, ele está, né, bem, para que ele possa, por exemplo, fazer uma viagem, para que ele possa se sentir seguro. certo. Aí, doutora, esses sintomas, eles também têm alguns disparadores que podem levar. Sim. Então, no momento presente, né, a gente fala, no presente existem os sintomas e os disparadores. Os disparadores a gente pode chamar também de gatilhos, né? São situações que acontecem no nosso dia a dia que disparam, que fazem com que o João tenha sudorese, que fazem com que o João tenha taquicardia, né? Então, os disparadores podem ser uma viagem que o João precisa fazer de carro, né? Pode ser quando ele vê uma notícia, ele assiste uma notícia de um acidente de carro na Uhum. TV. Então, são coisas que o ativam, né? Se a gente olhar, lembra lá daquela imagem do cérebro lá com aquelas manchas em vermelho, é um cérebro ativado, é o Tá. João quando acontece uma situação no momento presente. E aí a gente tem aqui o futuro que vai ser transformado. A gente quer que seja transformado. Ele precisa perder esse medo de andar de carro ou perder essa apreensão ao ver uma notícia, ao saber de alguém. E a gente está usando um exemplo muito corriqueiro aqui, mas pode ser muito pessoal, né? Pode ser uma situação Pode. íntima do casamento, por exemplo. Pode ser uma dificuldade de falar em público, pode ser um medo específico. Então, podem ser muitas situações que nós conseguimos trabalhar com a MDR. E aí, então, o futuro ele pode no futuro ele pode alcançar essa essa satisfação, eu diria, né? Porque você trabalha com medidor, o paciente chega assim com a queixa nesse estado. O objetivo da terapia é trazer ele quanto mais perto da linha verde, melhor. Exatamente, né? Então, assim, a gente trabalha com passado, presente e futuro. Então, no futuro, como esse paciente, como o João,
quer se ver em relação ao trauma, ao medo de andar de carro. Ele quer viajar sem medo. Então, é atrás desse objetivo que nós vamos. Então, essa escala, ela mede o nível de sofrimento, o nível de perturbação, de ativação cerebral. Quanto maior, maior o nível de perturbação. Quanto menor, menor o nível de ativação. É o cérebro leve, o cérebro saudável. É o João viajando de carro sem medo. Doutora, eu estou percebendo aqui que muitas, não sei se posso chamar de técnicas, mas a abordagem, ela usa muitos recursos da terapia convencional, da psicoterapia conversa, você vai conduzindo ali a pessoa para que ela se dê conta de algumas coisas aqui, mas você também disse que a EMDR utiliza a estimulação dos olhos. Como é que é feito isso? Sim, a estimulação visual nós podemos fazer com as mãos, né? Então a gente pede para o paciente acompanhar as nossas mãos, né? Enquanto ele pensa na imagem, na emoção, na sensação, nas crenças negativas, né? Que aquele episódio lhe remetem. E a gente pode fazer também com a barra de luz, que é essa que eu tenho aqui. Tá? Então, essa estimulação visual, ela pode ser feita através da barra também. E além da estimulação visual, nós também utilizamos a estimulação tátil, que é feita com um aparelho. Tá? Esse aparelho é um aparelho que ele vibra de um lado e do outro. Tá? Então, a gente faz uma estimulação e ele tem uma luzinha também, que pode ser usada para estimulação visual. Então, ele está vibrando numa mão e na outra. O movimento acontece de um lado e do outro. Tá? E também podemos usar a estimulação auditiva com um fone bilateral, onde nós oferecemos ao paciente músicas bilaterais, onde o som vai de um ouvido para o outro. Dessa forma, o cérebro está conversando, lado direito com o lado esquerdo. Equilibrando. Ressignificando. Sim, equilibrando. Olha, muito interessante, né? Eu queria saber, doutora, se essa abordagem de terapia, ela também pode ser usada com crianças, por exemplo. Pode sim. Temos excelentes resultados com crianças, né? Com crianças, nós temos até muitos materiais, né? Que eu separei alguns aqui para mostrar para você. Então, assim, a gente trabalha, né, com imagens, né? Então, por exemplo, crença negativa, né? Às vezes a criança não consegue, né, nos dizer qual que é o pensamento ruim nessa situação, né? Então, por exemplo, eu não posso pedir ajuda, né? Esse material é o material da doutora Ana Lúcia Castelo, que faz um trabalho lindo com crianças. Aqui nós temos as crenças positivas, né? Então, da mesma forma, por exemplo, eu sou importante, que é o que a criança gostaria de acreditar naquela situação, né? E trabalhamos com outras, né, outras técnicas, como a caixinha, que é o que nós chamamos de container. Nós geralmente oferecemos uma pulseira para que a criança possa, e o adulto também, manusear, se autorregular, né? Então, estou muito ativado, estou muito agitado. Mexo numa pulseira, eu consigo me acalmar, eu consigo respirar, né? E daí eu promovo a autorregulação. É um trabalho lindo com crianças. Uau, eu estou aqui pensando, porque realmente trabalhar com criança pós-trauma, nem sempre ela vai conseguir verbalizar tudo o que aconteceu, até para ajudar o profissional a ajudá-la. Então, achei que realmente vale muito a pena você ir de casa, que conhece alguém ou que de repente está passando por um momento difícil, conhecer essa abordagem EMDR. Doutora, chegaram muitas interações por aqui, choveu de gente. A gente está separando aqui as perguntas mais representativas. Acho que a gente já tem uma para colocar na tela da Tânia. Quantas sessões são necessárias nessa terapia de EMDR para ficarmos livres do problema? Boa pergunta, Tânia. Boa pergunta, Tânia. Tânia, é muito individual, tá? Depende muito
da história, né, do paciente, da história clínica. É por isso que nós temos esse momento, né? Então depende do trauma. Se for um trauma pontual, é um medo específico. Por exemplo, eu caí na rua e eu fiquei com medo de andar naquela rua, né? Então nós vamos trabalhar aquela situação. Então a gente está falando aí de uma boa intervenção de pelo menos aí de 10 a 12 sessões. Mas pode ser que ao trabalhar essa situação a gente acesse outros arquivos, outras memórias, né? E daí o tratamento ele precisa ser estendido se houver desejo do paciente. Ok, Tá? ok. Vamos ver se tem mais interação aí. Peraí, ó. Cadê? A Andréia Machado está dizendo o seguinte: quero perguntar sobre a terapia EMDR. A profissional poderia usar essa técnica à distância? Boa, dá para fazer o atendimento online, doutora? Fazemos o atendimento online, né? Então, em qualquer lugar, né, do mundo é possível fazer terapia de MDR, tá? Então, daí, à distância, nós utilizamos, né, um aplicativo específico para que o paciente possa fazer o movimento dos olhos, né? Nós utilizamos a autoestimulação, que também o paciente ele pode fazer essa ativação ele mesmo, né? Então, é possível sim, e os resultados são excelentes. Agora, doutora, toda psicoterapia ela tem essa duração, né, de algumas sessões, pelo menos um bom tempo de sessões para dar resultado. E você me falou aqui na nossa conversa, até antes de começar o programa, que existem resultados já por sessões também, que podem ser mensurados ou que podem ser ressignificados ali pelo paciente. Quanto que ele pode esperar já de uma sessão com a EMDR? Depende muito da situação, tá, Peru? Mas assim, é muito comum, tá? O paciente reduzir o sintoma, né? Então, assim, Nádia, eu estou com um aperto muito grande no peito. Ele vem com uma alta ativação, mas ele sai da sessão minimamente com aquilo mais confortável, né? Então, com aquela sensação reduzida, tá? Tem pacientes que zeram, né, essa escala em um atendimento, em uma sessão, Uau! tá? Mas como eu falei, podem ser que existam várias situações. Pode ser que o medo abra outros medos, e daí a gente precisa ter esse cuidado, né, e orientar, sugerir o tratamento ao paciente, a continuidade do tratamento. Mas em uma sessão é possível sim, posso te dizer até pela experiência com o meu filho. Meu Olha filho, que ele tinha interessante. medo de engolir comprimidos, porque lá com 1 ano de idade, ele engasgou com uma bala. E ele fez uma sessão de MDR. Ele está com 13 anos. Ele engole 2 comprimidos de uma vez. Ah, que notícia boa, que notícia legal. Isso. E Uhum. especialmente, né, doutora, nessa época que a gente está vivendo de tanta luta no hospital, por exemplo, ou no meio médico, em que os profissionais de saúde estão lidando com traumas o tempo inteiro. É verdade que existe um programa, um programa solidário que está disponível para atendimento de pessoas como médicos, por exemplo? Sim, sim. Na Associação Brasileira de MDR, há um programa chamado Rede Solidária, né? Então, que atende a profissionais, né, de saúde que estão atuando na linha de frente do Covid, Uau. né? Então, basta o profissional médico ou enfermeiro encaminhar um e-mail, né, com o título Preciso de Ajuda para a Associação Brasileira de MDR, e ele pode receber o atendimento à distância. Muito legal, olha, parabéns pela iniciativa. Você de casa que quer conhecer mais sobre a Associação Brasileira de EMDR, você pode acessar EMDR, tudo junto, .org.br. Aí você vai ter lá mais explicações, ou talvez mais tecnicamente, o que a doutora trouxe aqui para a gente no programa de hoje. Doutora Nádia, obrigada, gratidão de coração por gastar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, mostrando que essa terapia pode ser mais uma ajuda tão preciosa para a nossa saúde mental. Obrigada, doutora. Por nada, eu que agradeço. Ter uma boa tarde a todos. Boa tarde.
Olha, a gente continua aqui falando de saúde, mas a gente vai mexer um pouquinho mais com você depois do intervalo com o Fighting. A Tânia já tá por aqui, você sabe que ela não brinca em serviço, ela gosta de fazer a gente suar um pouquinho a camisa. Então prepara, arrasta aí o sofá para você fazer com a gente, tá? E a receita de hoje tá por conta dessa torta de banana deliciosa que eu te ensino aqui no programa daqui a pouquinho. Não sai daí não.